Como ter autoridade com os filhos? Para você ter autoridade com o seu filho, você precisa conhecer algumas coisas que eu chamo de ferramentas de educação. Então, são várias. Você precisa saber ter firmeza, você precisa saber o momento de você falar e o momento de ficar quieto, você precisa saber interromper o mau comportamento da criança, você precisa saber lidar com o mau comportamento da criança. E uma outra coisa que você precisa saber também é exigir da criança aquilo que ela consegue cumprir. Porque uma autoridade de verdade, uma autoridade realmente boa, é um chefe, é um líder, né? Que consegue exigir daquela pessoa que ele está liderando aquilo que a pessoa consegue cumprir. Não dá pra gente pegar um peixinho dourado e querer que o peixinho escale uma árvore, porque não vai funcionar. O peixe não tem capacidade para escalar a árvore. Assim como a gente não pode pegar um macaquinho e querer que o macaquinho seja tão bom em nadar quanto um peixe. Uma autoridade de verdade, ela sabe o que exigir daquela pessoa que ela está liderando. E muitas vezes, você como mãe, você como pai, cai no erro de exigir da criança aquilo que a criança não consegue atender. Porque isso não é uma coisa muito óbvia, embora pareça. Isso não é uma coisa que a gente pensa no nosso dia a dia. Cada idade da criança, cada fase do desenvolvimento, a criança tem capacidade para fazer algumas coisas novas que ela não tinha antes. Um recém-nascido sabe fazer bem menos coisas do que uma criança de 5 anos. O que significa que na construção da autoridade que você vai ter na vida do teu filho, você precisa entender quais são as etapas do desenvolvimento dele, o que ele consegue atender em cada momento e quais ferramentas de educação você consegue aplicar. Porque não adianta exigir do peixinho que ele escale a árvore nem do macaquinho que ele nade como um peixe. O que eu quero dizer com isso? Você leva teu filho no banco e aí você fica 2 horas na fila do banco com a criança porque você precisa, sei lá, desbloquear teu cartão. E o banco tá lotado e você lá 2 horas na fila. Nos primeiros 15 minutos, a criança pode até ficar quieta do seu lado. Ela vai ficar ali com a paciência de uma criança que é limitada. Depois de 15 minutos, essa criança vai sentir tédio, porque a criança não gosta de banco. Ninguém gosta, né? Nem adulto, mas a criança gosta menos ainda. Então, depois de 15 minutos, ela vai sentir tédio. Aí ela vai começar a correr, ela vai começar a pular nos bancos, ela vai começar a falar com as outras pessoas, ela vai começar a subir onde não deve. E o pai e a mãe vai começar a brigar, vai começar a gritar, vai começar a ameaçar a criança, parar no ouvido da criança e falar: fica quieto, senão eu vou te bater, com os dentes cerrados, porque eu já vi essa cena acontecendo 1 milhão de vezes. E depois esses pais reclamam: ai, meu filho não me obedece, meu filho não me respeita, meu filho não entende a minha autoridade, meu filho não segue ordens. E o que acontece aqui é que uma boa autoridade sabe que não dá para exigir de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos que ela fique parada numa fila de banco durante 2 horas. Não é da natureza da criança fazer isso, assim como não é da natureza do peixe escalar uma árvore. Então, para você ser uma autoridade realmente boa na vida do teu filho, para você ter autoridade com ele, você tem que olhar a sua criança, saber o que ela pode fazer por você e o que você consegue exigir dela. Então, se você vai num banco com a sua criança e você sabe que vai demorar, leva na bolsa giz de cera, massinha, canetinha, brinquedinhos, para manter a criança entretida. Porque a criança não vai, em hipótese nenhuma, em nenhum mundo, uma criança saudável vai parar 2 horas e fica quieta esperando na fila de um banco. Exigir isso da criança é a mesma coisa de exigir que o macaco nade como um tubarão. E não vai acontecer. E a autoridade que exige isso, ela não está sendo flexível, ela não está sendo uma boa autoridade. Querer cobrar da criança aquilo que a criança não pode fazer é vazio, vai te estressar, vai estressar o seu filho, vai fazer com que ele não te respeite, vai fazer com que ele não te obedeça, vai fazer com que você não seja uma boa autoridade na vida dele. Tá dando para entender? Então, o primeiro passo, a primeira regra, né, o fundamental para você ter autoridade com a sua criança, para você ter autoridade com o seu filho, é saber o que você consegue exigir dele, quando você consegue exigir dele e o que você tem que fazer para que o seu filho consiga te obedecer, para que o seu filho consiga respeitar a ordem que você está dando. Não pega o peixinho e tenta fazer escalar a árvore, porque não vai funcionar, você não vai ser um bom líder, você não vai ser um bom chefe, você vai só se frustrar, vai frustrar o seu peixinho, que no caso seria o seu filho, e vocês não vão chegar a lugar nenhum. Se você quiser conhecer mais sobre como ter autoridade com os filhos, se você quiser se aprofundar nesse assunto, porque essa é só uma dica, mas existem várias outras, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários o link para o portal Manual da Infância. O
Portal é uma plataforma onde você encontra mais de 130 aulas sobre esse assunto de autoridade, sobre vários outros. Tem sobre birra, mau comportamento, tem sobre tudo lá dentro do portal. Se você quiser se aprofundar nessa questão, quer conhecer mais sobre isso, quer saber como ser uma autoridade boa na vida do teu filho, acesse o link que lá eu te explico mais, tá certo? Muito obrigada e até a próxima!